E aí, hoje eu acho que deu bastante oportunidade, né, para, como já falamos aqui sobre as oportunidades do mercado, acredito que hoje surge bastante oportunidade para muitas pessoas, mas eu sei que às vezes, né, algumas pessoas elas podem ficar com aquele receio, um certo medo de entrar no mercado. Eu acho que mesmo com essa oportunidade que o mercado trouxe para a gente hoje, algumas pessoas até ficaram de fora. E aí se vem naquela situação agora, às 20 para as 4 da tarde, poxa, eu não peguei a movimentação que era para eu pegar, e agora eu estou aqui paralisado, paralisada, não fiz nenhum tipo de negociação, e agora o mercado já foi. E fica com aquele sentimento de um gosto amargo na boca, eu não peguei a oportunidade, eu não operei, eu não fiz dinheiro, porque tive medo. Aí aparece, né, um ou dois, tô chegando agora, já peguei ali minha meta rapidinho, tô caindo fora. E tudo isso, querendo ou não, vai gerando um certo desconforto e incômodo. Isso é relativamente comum. Por exemplo, eu tenho falado com vocês que para nós ali cercarmos o frango no ouro, né? Que ele está ali num momento que ele pode dar uma subida. E aí, hoje, em função da notícia, ele veio, teve uma queda, mas ele bateu na retração, que a gente já está olhando para ela há um tempo, e voltou a subir. Ou seja, era necessário coragem para entrar naquilo que foi estudado, mas Danusa, ele voltou na hora da notícia. Tudo bem, mas o que foi que nós estudamos, o que nós estamos olhando? É necessário acreditar na estratégia, é necessário coragem. E o que mais a gente tem pensado, tem falado e tem ouvido aqui é com relação ao medo. E aí isso acaba gerando outros comportamentos que a gente não quer. Por exemplo, tentar fazer uma negociação uma hora dessa, onde o mercado geralmente já deu a maior parte do movimento. Infelizmente, a gente não vê o medo como uma emoção natural. Nós vemos o medo como algo muito pesado e muito difícil de lidar. O medo, ele passa a ser nocivo quando ele paralisa. O, o sentimento do medo não é um problema, acreditem em mim. Se nós não tivéssemos medo, nós nos colocaríamos em situações extremamente perigosas. O problema é quais são as possíveis consequências do medo. Vou trazer algumas estratégias para a gente aprender a lidar com o medo no trading, tá? E aí transformar essa emoção que parece ser tão horrorosa em algo um pouco mais leve, em um aliado para a gente alcançar os nossos melhores resultados no trading, tá bom? A gente precisa entender que o medo de entrar nas negociações, ele não surge do nada, ele surge, né, de situações que nós já vivenciamos e que trouxeram experiências negativas, que trouxeram consequências negativas das ações da situação que causou o medo. Muitas vezes o medo não é real. Ele é o medo que vem da nossa crença, da nossa imaginação. O medo ele vem da interpretação da situação que nós temos. Uma mesma situação, ela pode ser interpretada de uma forma diferente por diferentes pessoas. Por exemplo, hoje, algumas pessoas elas puderam ver, quando o mini índice deu a oportunidade de entrada, o ouro fez uma possível retração, eles puderam ver, algumas pessoas viram isso como uma oportunidade. Só que outras pessoas, a mesma situação, elas interpretaram como perigo. E as pessoas que conseguiram interpretar essa situação como perigo, mesmo diante do perigo, foram e acreditaram na sua estratégia, tudo bem, o medo não paralisou. Mas aquelas pessoas que interpretaram a situação como perigosa e não fizeram a negociação dentro daquilo que tinham estudado, o medo tornou-se paralisante. E por que é que a mesma situação ela é interpretada de forma diferente pelas diferentes pessoas, pelos diferentes traders? Isso tudo é por conta das nossas crenças. Acreditem que as nossas crenças, elas acabam construindo o que é perigoso ou não.
Existe uma situação, existe um pensamento nosso em relação àquela situação e existe uma reação. Aí eu vou trazer como exemplo o que aconteceu hoje, novamente. No índice, ou até no dólar também, que deu uma ótima oportunidade de negociação, aquela retraçãozinha aqui, como o Charles costuma dizer, parou para você entrar, a retraçãozinha do ouro que deu hoje. Tudo isso é situação, é fato. Só que aí começam a vir os nossos pensamentos com relação àquela situação. Olha só que maravilha, voltou ali na retração, agora eu posso fazer uma entrada, vou esperar a minha oportunidade de entrada. Olha que maravilha, o índice, hoje ele está se desenhando exatamente da forma como eu gostaria que ele se desenhasse para eu fazer a minha entrada. Olha o dólar, quanto tempo eu esperei por esse momento, por essa situação que ele está se desenhando agora. E aí os meus pensamentos começam a girar em torno disso, dessa situação. Olha, é uma oportunidade de entrada, agora eu tenho que entrar. Enquanto que outros podem ver, nossa, mas ele já fez isso aí antes. E se eu for estopado ou se eu for estopada? E se não for certeza? Olha essa palavra, guardem bem essa palavrinha. Eu não tenho certeza que isso vai ocorrer da forma como eu estou esperando. E com isso, esses pensamentos, eles geram emoções. E só recapitulando, entre tantas emoções, o medo é o que mais atrapalha os traders. A minha reação é que vai fazer diferença nas diferentes situações. É o que vai fazer diferença agora, no final do dia, que vão olhar ali o meu saldo, é a diferença entre a percepção de uma situação, os meus pensamentos, as emoções que essa situação desencadearam e a minha ação. Vocês percebem que tudo está relacionado com a gente e em nada tem a ver com o movimento do mercado, que é um movimento que a gente pode até tentar prever baseado em estudos, mas ele é independente dos nossos pensamentos. Portanto, a diferença ocorre no pensamento de cada pessoa, nas crenças de cada pessoa. E o que faz um bom trader é a reação que esse trader tem diante dessas situações, das diferentes situações. E isso passa pela crença. Existe aí uma crença, é de ter que ter certeza de dada situação. As crenças estabelecem as nossas regras, elas norteiam as nossas ações. Nem sempre está claro para mim, prestem bem atenção nisso, nem sempre está claro para mim as regras que norteiam as minhas crenças. Independente de eu conhecê-las ou não, elas impactam as minhas atitudes e, consequentemente, o meu futuro. Eu levo essa situação para o trading e eu acabo me centrando no que vai confirmar a minha crença, mas nem sempre eu tenho clareza disso. E eu vou explicar um pouco disso para vocês com aquilo que eu chamo de stop emocional. Para falar de stop emocional, vamos imaginar o seguinte exemplo. As pessoas, né, que têm, vamos imaginar, as pessoas que são excessivamente confiantes e elas são desconfiadas, isso pode fazer com que essas pessoas elas tenham um perfeccionismo. Antigamente, né, as pessoas diziam assim: qual que é seu defeito? Ser perfeccionista, como se ser perfeccionista fosse uma qualidade, né? Mas o perfeccionismo, ele acaba fazendo aqui no trade, tá? Eu vou trazer aqui a nossa vivência no trade. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um excesso de autoconfiança pelas minhas vivências, pelos meus resultados na vida, pelas conquistas que eu já tive, e eu sou uma pessoa desconfiada, eu tenho dificuldade em confiar naquilo que não parte de mim, que não parte das minhas decisões, é óbvio que isso eu vou trazer para o mercado financeiro também, para o meu trading. E como isso pode se refletir?
eu acabo acreditando que nada do que eu faça, nada do que eu busque, nenhum setup, nenhuma estratégia está boa o suficiente ou está bom. Sempre há algo a melhorar naquela estratégia. Eu vivo perpetuamente testando e testando e testando e mudando e mudando e mudando de estratégia, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu desconfio daquele setup. Eu é que sei. Por quê? Porque eu desconfio daquilo que não foi feito por mim. E essa desconfiança que me leva ao perfeccionismo e à autossuficiência acaba fazendo com que eu só olhe para aquilo que vai confirmar as minhas crenças. Então vamos lá. Existe uma situação, um setup, que por conta das minhas crenças, porque eu acho que eu sou detalhista, que eu tenho esse excesso de autoconfiança que, como eu falei lá atrás, nem sempre isso é claro para mim. Na maioria das vezes isso é inconsciente, não passa pela nossa consciência. Ele vai direto para as emoções. Mas eu não vou confiar, eu estou sempre desconfiando. E como consequência disso, por mais que existam depoimentos que tratam sobre o resultado, a excelência e a eficácia do setup, eu não vou ouvir isso, porque eu só vou me atentar para aquilo que fortaleça as minhas crenças. Porque se eu começar a acreditar em algo que não fui eu que fiz, eu vou contrariar aquilo que é valor para mim. Ou seja, eu vou contrariar que saiu de alguém alguma coisa que funciona. E esse alguém não sou eu. Como pode isso? Onde é que eu estava nesse momento? Como está a minha perfeição? E eu trago essa reflexão para você, porque possivelmente na sua vida você também tem dificuldade de aceitar as coisas que vêm de fora, a simplicidade de outras pessoas que podem te ensinar alguma coisa. Trabalhar com apenas um setup, isso para mim, Danos, é inconcebível. Quando a gente começa a agir dessa forma, a gente perde oportunidades, ou seja, a perfeição ela leva à perda financeira. Ou eu fico hesitando, eu não faço as negociações, tudo bem, eu não perco, mas também eu não ganho. E quem age assim, geralmente acredita que a perfeição é uma meta possível. Eu saí da operação e aí no final da tarde eu voltei, olha lá, foi lá no meu alvo. Quantas e quantas vezes a gente já não ouviu isso? E aí isso só reforça mais o quê? O senso de perfeição. Olha só, eu não estava certo, eu não estou certo, eu não estou correto, eu não estou certa, eu não estou correta, eu vou encontrar a maneira perfeita de tirar dinheiro desse mercado. Não é dessa forma que as pessoas estão falando que é tão simples assim. Eu já sei o alvo, eu já alcanço o alvo. Na maioria das vezes, mesmo eu saindo, vai lá no meu alvo. Eu só preciso dar um ajuste, só preciso fazer um ajuste. É a crença, é achar que eu tenho que operar todo dia. E como eu falei, essa crença traz escondido valores que muitas vezes eu desconheço. E assim, só para ilustrar isso, não estou falando que seja o seu caso ou que em todas as situações sejam isso. É só o que me vem à mente agora, nesse momento, para eu ilustrar. Um dos possíveis valores pode ser só é digno de ganhar dinheiro quem trabalha. Se eu não entro na operação hoje, se eu fico 2, 3 dias sem operar, eu não estou trabalhando. Então, eu não mereço ganhar. Então, para isso, eu preciso forçar a entrada, eu preciso entrar. E nesse exemplo, vem um pouco do que eu vou falar como estratégias, né, para a gente lidar com medo, que é a mudança dessas crenças, né? O pessoal chama de mindset. Eu não gosto muito desse conceito, mas é a mudança mental. E a gente, por mais que parece simples, mas não é, quando eu começo a olhar objetivamente para uma situação, automaticamente a minha emoção ela vai se moldar àquela situação. Por exemplo, o perfil, uma das especificações do meu trabalho é: se não aparecer a estratégia, eu não vou entrar.
Isso está ali em uma das atribuições do meu trabalho como trader. Então, eu não devo buscar forçar entradas. Então, isso é o quê? Eu estou trazendo a razão. Consequentemente, eu ter isso claro ou me forçar a ler isso todos os dias, e a minha emoção vai se moldar a isso. E com o tempo eu vou conseguir acreditar de fato, vou começar a mudar essa crença. E as minhas atitudes, como consequência, mudarão também. Aquilo, eu só vou olhar para o que confirma a minha crença. O que vai contrariar o que eu acredito, eu ignoro. E até que lá fora, às vezes, a gente consegue fazer isso. Só que aqui, se a gente faz isso, a gente perde dinheiro. Então, a gente se força a olhar para as nossas crenças aqui e, consequentemente, elas serão alteradas como um todo, não só na frente da tela. Quando a gente tem essa percepção de, puxa vida, né? Eu entrei numa negociação que não era para entrar, o mercado não estava do jeito que eu desenhei, do jeito que meu setup desenha para eu fazer a entrada, e eu entrei. O que, que acontece? Eu tenho essa sensação de fracasso. Quando eu tenho esse pensamento, essa sensação de fracasso, é isso que eu chamo de stop emocional e não stop técnico. Porque esse stop emocional, a consequência dele é o medo. Então, se você lê uma situação que não é de fracasso como de fracasso, a consequência é o medo. Uma maneira da gente, e aí vem as estratégias que eu quero trazer para vocês, a primeira coisa é isso, é o autoconhecimento. Como você mesmo disse, Eurico, olha, eu fiz uma pequena transferência e eu vou lidar com essa transferência até um determinado ponto, só para eu continuar treinando. Olha, eu vou olhar para o meu setup com mais carinho, vou ver o que está faltando ali, né? O que a regra diz para eu colocar em prática. Eu vou olhar o meu gerenciamento de risco, porque na maioria das vezes o que eu tenho percebido com alguns traders que quando existe isso de ganha, ganha pouco, e quando perde, perde muito, a questão realmente é o emocional, que não respeita o gerenciamento de risco, ou às vezes nem tem um gerenciamento de risco que esteja adequado à sua estratégia de negociação. E para isso tudo, eu só consigo ter essa percepção e não associar o fracasso de maneira que ele me dê medo nas minhas negociações, quando eu começo a buscar, primeiramente, né? Não necessariamente nessa ordem, mas eu tenho que ter um autoconhecimento. Outra forma, eu tenho que entender que existe uma situação, mas aquela situação eu estou olhando de acordo com as minhas crenças. E que a atitude que eu tiver diante daquela situação não é, se ela não for corresponder ao que eu estou esperando, não posso ver como um fracasso. Porque, na maioria das vezes, se eu enxergo essa situação como um fracasso, eu terei medo. E se eu tenho uma percepção de derrota e de fracasso, isso é o que eu chamo de stop emocional. E o stop emocional não tem a mesma função que o stop técnico. O stop técnico ele tem a função de nos proteger. O stop técnico ele protege o nosso patrimônio. Ele ajuda a proteger o nosso patrimônio. Enquanto que o stop emocional ele faz a gente travar, ele paralisa. E ele pode estar relacionado, neste caso, neste exemplo que eu estou trazendo aqui, com as exigências que eu tenho comigo mesma, de acreditar que existe uma perfeição. Isso é uma ilusão. E quando eu acredito que existe uma perfeição, eu estou ali só reforçando o meu medo. E a gente olhando para esse contexto, isso permite também a gente entender que sim, o conhecimento ele é necessário, claro que é. O conhecimento é poder. Eu tenho que perseverar, eu tenho que ter inteligência para trabalhar nesse mercado, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, mas acima de tudo, eu tenho que ter um cuidado e uma atenção constante ao meu emocional,
E uma coisa que eu acho que eu sugiro aí para vocês é que a gente tenha claro qual é o nosso objetivo aqui. O objetivo é ganhar dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E enquanto eu não obtiver um conhecimento de mim mesma, das minhas emoções, dos porquês, das dificuldades que eu tenho, eu tenho que entender que há algo. Quando eu falo assim, olha, gente, parece mais forte que eu falei que eu não ia entrar e acabei entrando. Tem um problema aí. A gente é ser humano completamente possível de ter autocontrole. Então, por que eu não estou tendo nessa situação? Existe algo, existe a necessidade aí de eu entender o que está acontecendo. Quanto mais experiência, quanto mais prática, quanto mais compreensão da minha estratégia, quanto mais confiança na minha estratégia eu tiver, melhor conseguirei confiar e superar o meu medo. Porque quando a gente fala que o medo não vai dirigir as minhas atitudes, é porque eu confio nas armas que eu utilizo para lidar com aquela situação que me causa medo.